Queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Muito bem. Segundo tempo, vamos preparar agora o outro slide. Este agora, maravilha, sobre pentecostalismo. Vamos então para mais uma maratona. Essa será mais curta, então eu vou falar aqui 50 minutos, vou tentar e... deixa eu pegar aqui. O pessoal quer saber disso aqui. Temos as perguntinhas aqui que eu vou tentar ler mais algumas aqui para a gente poder considerar, tá certo? Bom, eu preciso falar mais algumas coisas aqui, sim. Então, vou fazer agora uma apresentação e vou seguir a lógica da anterior. Se você quiser gostar desse material, pega para você, fica para você, dá um jeito de pegar lá na projeção, tá certo? Deixa eu ver aqui se a mira está funcionando, maravilha. Bom, e agora então a gente vai falar sobre o século XX e vamos terminar no século XXI, esse tempo que a gente vive, certo? Bom, a gente sabe que hoje, na sociologia da religião, fala-se muito em pentecostalismos, no plural, tá certo? Assim como hoje já se fala dentro da ciência da teologia primitiva em cristianismos, também no plural. Então, a minha fala aqui vai ser uma fala sociológica, pontual, histórica, e a gente vai então depois chegar especificamente um pouquinho à Assembleia de Deus, a nossa denominação, e diga-se de passagem, com todos os defeitos, com todas as adversidades que se tem para se manter pentecostal no Brasil, eu tenho orgulho, sério, sem demagogia, tenho orgulho de ser pentecostal e falo isso para alguns amigos que não tenho certeza absoluta se seria cristão convicto tal como sou, se não fosse por meio da denominação pentecostal, porque torna viva e orgânica a realidade dos mistérios. Então, repito aqui para vocês, eu sou alguém que acredito em todo o sistema teórico necessário ou possível, mas eu continuo acreditando que Deus fala por meio de seus vasos. Então, eu acho que a Assembleia de Deus, nesse sentido, ela tem muita coisa a ensinar às outras denominações religiosas no Brasil, e é claro, também nós não podemos negar que temos muitas coisas a aprender com outros campos de fé, com outras tradições de fé, tá certo? Então, vamos lá. O que eu vou começar a falar aqui vai ser algumas ponderações um tanto pouco críticas, aquelas que geralmente as pessoas falam e fazem contra nós pentecostais. Então, nós vamos começar primeiro tentando aceitar aí determinadas críticas, vamos ver se realmente há razoabilidade naquilo que eles fazem ou falam contra nós. E eu quero que você seja um cristão honesto consigo mesmo. Embora tenhamos uma série de virtudes, eu acho que nós precisamos melhorar, precisamos amadurecer, precisamos evoluir, e não é pouco não, é muito, numa perspectiva total, eu diria. Então, a gente precisa tentar reconhecer a realidade das críticas que nos fazem, vamos checar se essas críticas de fato procedem e vamos então checar na história a gênese do movimento pentecostal americano, ok? E vamos tentar fazer uma comparação com a gênese do movimento pentecostal lá em Los Angeles, 312, na Rua Azusa, 1901 e 1902, para a gente poder ver se a gente realmente agora é fiel à tradição que nós originalmente nascemos, ou seja, a tradição pentecostal. Então, se a gente se considera devedor a um pouquinho, né, ou pelo menos os principais tópicos da teologia antiga, medieval, moderna, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a contemporânea. É claro que a gente vai tentar falar isso agora depois do almoço. Eu sei que a galera já fica com sono, dá aquela tombando a cabeça. Eu vou entender que se você dormir, a ministração está muito ruim. Mas se tiver muito ruim, eu sei que tem uma pessoa aqui que vai gostar. É a minha esposa. Então, conto com o teu glória. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos, então, passar e vamos ler. Críticas comuns ao pentecostalismo. A primeira, ainda hoje, tem-se a ideia de que os pentecostais não possuem arcabouço teológico próprio, ok? Por isso, muitas vezes, remontam à herança reformada da tradição cristã como matéria-prima ou fonte da doutrina e da teologia. Então, vamos lá. No ambiente acadêmico e até popular, por nós sermos uma denominação recente, diga-se de passagem, e os nossos pioneiros não serem pioneiros escolarizados, universitários, poliglotas ou grandes intelectuais,
como se tem na tradição católica, tradição oriental e na tradição reformada, geralmente nos chamam de burro, de desequilibrados, de loucos ou de baixo conhecimento teológico ou bíblico, e isso se dá devido à nossa gênese. Calma que tem uma razão para isso. Então, é como se fosse o seguinte: a genética do pentecostalismo, o DNA do pentecostalismo já pressupõe uma espécie de abandono ou de não participação ou de não contribuição na herança intelectual ou teológica da teologia cristã de modo geral. Então, para quem conversa com congregacionais, presbiterianos e batistas, a gente precisa muitas vezes reconhecer que fato é fato e contra fatos não há argumentos, ou seja, se perguntava para os pioneiros pentecostais qual era o uso que eles deviam fazer do estudo, e a maioria das pessoas dizia: estudar para quê? Eu deixo essa tarefa de pensar para Deus, eu deixo essa tarefa de pensar para aquele que está vinculado, né, à teologia, necessariamente à teologia. Então, a gente precisa reconhecer isso, que a nossa gênese, a nossa origem, de fato, ela é mais imersa no poder de Deus do que na reflexão propriamente. Isso é fato, e eu vou mostrar depois um texto para vocês, tá certo? Então, por exemplo, retomando mais uma vez uma experiência que eu tive, estudando lá na PUC, os professores da PUC têm muita alegria em receber pentecostais para lá. E eles nos olham, eu quero que você entenda essa fala, eles nos olham de cima para baixo. De que forma eles nos olham de cima para baixo? Primeiro, eles conhecem a realidade das igrejas pentecostais no Brasil, principalmente eles associam o pentecostalismo por meio do neopentecostalismo, então Agenor Duque, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, entre outros homens, que evidenciam ligações com o pentecostalismo, porém extrapolam. Então as pessoas lembram da gente quando pensam esses homens. Então, isso é uma disparidade metodológica, técnica, entre outras questões, que precisa ser reavaliada, mas o fato é fato. Você já deve ter sofrido algum tipo de hostilidade pelas denominações consideradas históricas por causa de alguma bizarrice que você já viu, ou você, sei lá, presenciou, e é algo que seria inadmissível do ponto de vista moral, levando em consideração o respeito com a fé cristã. Então, vou fazer só uma provocação aqui, que eu sei que quase todos nós aqui a gente já passou por uma bizarrice dentro de uma igreja Assembleia de Deus, sim ou não? Coisa assim, fala assim: cara, isso aqui só pode ser piada. Piada. Coisa que você fala assim: cara, não é possível que eu perdi o meu tempo, vim à igreja para poder ouvir isso. E o pior vem agora, que as pessoas, aleluia! Você fala: aleluia não, meu filho, que negócio é esse? Que aleluia, que glória a Deus. Como é que você vai dar ação de graça ou dar amém sobre algo que não tem nenhum cabimento? Nenhum cabimento. Depois a gente vai tentar dar uns exemplos aqui. Então, nos acusam de não ter nenhum tipo de arcabouço teológico. É como se fosse o seguinte: arcabouço teológico, assim, ó, a sua teologia é baseada em quem? Quem você cita como um pioneiro da sua tradição? Cara, você vai citar, por exemplo, Daniel Beck e Gunnar Ving. Quem eles eram? Vendedores de Bíblia ambulante. Vendedor de Bíblia. Vendedor de Bíblia. Estudou em que cátedra? Estudou em Oxford? Não. Estudou em Harvard? Também não. Estudaram onde? Eles estudaram no Belém do Pará. Quem ensinou? Foi um homem chamado Adriano Nobre Filho, que ensina português para Daniel Berg e Gunnar Wingre, e aqueles homens não tiveram nenhum tipo de arcabouço teológico ou doutrinário que possa, de alguma maneira, fazer jus à herança reformada ou à herança católica, por exemplo. Isso é fato. Você concordando ou não, isso é fato. Agora, não quer dizer que, por isso, a gente vai viver eternamente debaixo desse estigma. Não, a coisa mudou e graças a Deus mudou. Segundo ponto que, em geral, eles dizem a respeito de nós. Em geral, os de fora consideram pentecostais analfabetos bíblica e doutrinalmente, pois fortalece-se apenas o envolvimento subjetivista com o Espírito Santo. Repita após mim: subjetivista. Aquilo que é subjetivista é só para você, não é para mim. É uma experiência só sua e é uma experiência que não é minha, portanto, não é uma experiência comunitária. Então, nesse caso, seria muito mais útil
muito mais firme, muito mais confiável permanecer na Sagrada Escritura, mesmo que não tenha ela vida do Espírito no meio dessas palavras, do que confiar em algo que é muito subjetivo. Ou seja, você fala que viu alguma coisa, não quer dizer necessariamente que aquilo que você viu se tornará, portanto, uma doutrina, mas apenas um ponto de vista. Portanto, é de fato subjetivista. Agora, o fato de ser subjetivista não quer dizer que não pode ter algum tipo de validação da parte de Deus. E é o que veremos aqui mais adiante, tá certo? Terceiro ponto, é dito também que os pentecostais assumem categorias do espiritismo afro. É dito que os pentecostais assumem categorias do espiritismo afro, cujas manifestações provocam isolamento em natureza, por exemplo, se isolar na natureza, monte, por exemplo, expressões de culto, bem como revelação de mistérios, a prática de exorcismo, expressões de recebimento do Espírito na manifestação do corpo humano. Ou seja, se você estudar um livro, vou citar o nome do livro aqui, A Religião Mais Negra do Brasil, estudei esse livro na FAECAD, é escrito por um pastor branco e batista. Pastor branco e batista. E ele diz que o movimento pentecostal representa numericamente uma classe de negros maior do que a religião afrodescendente. Ou seja, os espíritas, eles são numericamente menores do que os pentecostais, mas tem uma presença cultural maior do que o pentecostalismo. Então ele assume categoricamente que o pentecostal ou o pentecostalismo é um movimento eminentemente negro. E o principal fundador do pentecostalismo, o William Seymour, está aí, ó, ele é negro. Então, ou seja, esse sujeito, que a gente vai falar um pouco melhor sobre ele, o William Seymour, ele consegue trazer para nós uma roupagem pentecostal que extrapola, minha gente, que supera a barreira racial e a barreira social que havia nos Estados Unidos no início do século XX. Aí lá vem aquele papo que você associa, lá vem esquerdismo por aí. Não é esquerdismo não, minha gente. Se você estudar a gênese do movimento pentecostal, o movimento pentecostal ele surge como uma superação de barreira social e racial. Não é só dinâmica de poder, não é só fortalecimento de poder. Havia uma questão que estava sendo debatida e havia sido discutida lá naquela época, e isso vai ser evidenciado por meio de um homem chamado William Seymour, negro, que vai superar barreiras raciais, que vai superar barreiras sociais e vai, inclusive, chegar na capa do jornal. Vou fazer uma provocação aqui, mas é ideologizada. Então, pelo amor de Deus, entenda bem, para depois eu não ser taxado aqui de racista. Mas negro e pobre que aparece na capa de jornal é o quê? Bandido no Rio de Janeiro. Ok? Ele deve estar envolvido com alguma... Eu estou falando generalizadamente. Esse homem aparece no jornal mais famoso que circula na cidade, uma série de depreciações, é verdade, muitas depreciações, mas de alguma maneira, seja positiva ou seja negativa, o sujeito chegou na capa do jornal. E isso vai significar muita coisa para a gente. Só que a maioria das pessoas que leiam ou que liam aquele jornal faziam comparações ou associações com o que acontecia no pentecostalismo com aquilo que a gente pode chamar de espiritismo afro, brasileiro. Acredite em mim e pense direitinho como você já pensa. Mas para muitas pessoas, algumas manifestações genuinamente pentecostais lembra alguém, ou há alguém, que foi espírita, que ocorre algo do mesmo modo, com uma coisa ou outra diferente, mas lembra, evoca. Beleza. Alguém aqui gostaria apenas de participar dizendo o seguinte, olha, fui espírita, eu não fui, fui espírita, e realmente lá dentro se comunica algo dessa natureza. Ou seja, é muito parecido o que ocorre em alguns aspectos lá e o que ocorre no meio pentecostal. Manifeste se você quiser, levante uma de suas mãos. Ou seja, se você acha que é o que eu estou falando tem algum pouco de verdade, não precisa ter toda a verdade, mas é parte de verdade, levante uma de suas mãos. Uma pessoa. 2 pessoas.
3 pessoas, obrigado, tá bom, suficiente. 3 pessoas que estão aqui junto comigo, que estão aqui junto com esse dado. Então, a bem da verdade é que o pentecostalismo, ele é muito associado, ou pouco associado, ao movimento que surge nos Estados Unidos e a muito aquilo que acontece no espiritismo. Irmão, tem horas que eu fico a pensar, mas eu procuro não pecar, e fecho os olhos, mas tem hora que eu vejo aviãozinho, tem hora que eu vejo bandeja, tem hora que eu vejo telefone, os irmãos, as irmãs do telefone, cada coisa que eu não consigo observar, que eu não consigo, processar muito bem, mas eu quero acreditar que isso é poder pentecostal. Você crê também? Diga amém. Tem gente que não deu, então pelo jeito está desconfiado também. Ou seja, esse tipo de desconfiança que a gente tem, se nós que somos da casa, a gente fica um tanto pouco retraído, você imagina uma pessoa que está visitando, vai chegar dentro da igreja e vai pedir o quê? Socorro, faz até sinal da cruz. Pai querido, me livra desse negócio. Não pega em mim não, não passa em mim não. Então a gente não pode negar que algumas questões relacionadas ao pentecostalismo de fato lembram, minha gente. Muito bem. Agora a gente sabe também que é o falso que imita o verdadeiro. É o falso que imita o verdadeiro. Então, se isso de fato é verdade e eu penso que é, não quer dizer necessariamente que nós somos um movimento igual. Não quer dizer necessariamente que somos um movimento igual, mas quer evidenciar para nós que a crítica que os pentecostais recebem, de certa forma, tem algum tipo de fundamento. E aí eu encerro aqui dizendo, não é possível negar isso. Ainda que você tenha uma contestação, por que eu não vou receber a tua contestação? Eu não recebo a tua contestação porque você está aqui dentro. Então, a sua opinião, nessa hora, não vale de nada. Por quê? Porque a gente está avaliando pelo lado de dentro. Então, pelo lado de dentro, eu vou ter uma série de explicações. E para quem está do lado de fora? Entende? Então, ou seja, para a gente que está aqui, é fácil compreender. Não, eu sei que o Espírito Santo, eu sei que é o Espírito Santo, eu sei que é o poder de Deus. Agora, os homens que viram aquele movimento que estava acontecendo na Rua Azusa, esse povo está louco, desequilibrado. Aliás, disseram isso para Pedro. Pedro, na manhã de Pentecostes, disseram assim para Pedro, Pedro, o que está acontecendo aí? Esses caras estão chapados. Esses caras beberam da número 1 até a número 51. Pedro falou, não, ninguém está bebendo nessa hora do dia, não. Isso aqui é a manifestação do poder do Espírito Santo, e isso é o cumprimento da profecia de Joel. Para ficar mais interessante para você e para nós, se você de repente, como eu, suspeita um pouco de uns movimentos que a gente pode considerar sinistros, a gente precisa agora, fazendo só uma aplicaçãozinha, ter o discernimento espiritual para a gente poder detectar, decifrar o que é de Deus e o que não é. Você diz amém? Amém. Você diz amém? Certa vez eu estava no monte, e no monte, acho que a Patrícia estava comigo nesse dia, não sei, não me lembro agora. E aí a gente estava, monte lá na zona norte do Rio, Irajá, nós estávamos orando no monte, um círculo grande, de repente entra um grupo de irmãs, é como se fosse o seguinte, fizesse uma roda, dentro da roda. Aí eu fico escaldado com essas coisas, estou lá, orando, olhos abertos. Aí um grupo de irmãs entra, elas começaram a cheirar o pescoço das pessoas. Cheiro de cachaça. Assim mesmo. E nas pessoas, eu comecei a olhar aquilo ali e falei, meu Deus do céu, vai dar problema isso aqui. No monte. Estou sentindo cheiro de cachaça aqui nessa roda. Aí vai em outro, eu estou sentindo cheiro aqui de prostituição nessa... E todo mundo é crente ali. E aí eu falei, aí tem aquele povo, deixa o Espírito Santo de Deus falar. Falei, ou eu estou no Espírito aqui, ou eu estou na carne e o negócio vai dar ruim. Aí, o líder da oração, tive que respeitar o líder da oração, falei assim, pode ter fogo estranho no nosso meio também. Aí a roda já para. Porque fica cheirando, cheiro de cachaça, cheiro de prostituição. Aí eu falei, isso aqui também pode ter cheiro de fogo estranho. Aí já mexi com elas. Aí uma pessoa se levanta, atenção para cá, a pessoa se levanta e diz que eu estava errado porque Deus estava falando naquele lugar. Subjetivismo, ele pode estar certo ou posso estar certo eu. Tá certo? Eu só sei de uma coisa, segundo a Sagrada Escritura, segundo o meu entendimento e segundo o meu subjetivismo também, eu acho que Cristo não faria uma coisa dessa, ficar cheirando as pessoas e dizer que é cachaça, que é prostituição, que é isso, é aquilo outro, ainda mais tratando de uma mulher no meio de um lugar escuro, cheirando o pescoço de homem. Então acho que você está comigo aqui. Eu falei, não, esse negócio aqui tem alguma coisa errada. Aí eu me levantei, fiquei atribulado, estava no monte e fiquei atribulado.
Eu falei assim, pastor, com muito respeito, pastor, com licença. Eu acho que esse movimento não é de Deus, não. A roda delas parou na hora. Parou na hora. Eu falei, sendo bem sincero, eu acho que esse movimento não é de Deus, não. Que isso? Você está interrompendo o trabalhar de Deus? Se é o trabalhar de Deus, eu quero saber. Eu também quero viver, eu também quero sentir. Agora, eu não consigo ver uma coisa que se assemelha tanto. E Deus ser antiético, entenda bem isso aqui, por favor, entre aspas, a tal ponto de provocar uma confusão quando nós estamos todos no mesmo reduto da manifestação da sua presença. Se vai manifestar o incognoscível, eu entendo. Agora, que vai manifestar confusão, entendo não. Entendo não. Que vai ter coisa que eu não vou entender? Não vou entender. As irmãs do telefone, não vou entender as irmãs do telefone. Os crentes helicóptero, não vou entender os crentes helicóptero. Mas eu sei que Deus faz essas coisas. Agora, a confusão tenho certeza absoluta, tão certo quanto Deus existe. Naquela ocasião, para resumir a história, eu saí o errado da história, porque eu é que fui acusado de tacar fogo no parquinho. Eu é que fui acusado de tacar fogo no parquinho. Então veja, eu só quero dizer para vocês o seguinte, assim como nós que estamos aqui dentro temos desconfiança, imagina os caras lá de fora. Então a gente tem que dar uma palmatória, gente. É como se fosse o seguinte, ó, para quem é batista e quer ser pentecostal, vai ter que romper com muita coisa. Agora, para a gente que é pentecostal e de repente ir para uma outra denominação, nem sempre temos que romper. Por quê? Porque a gente só vai ter que se acostumar praticamente com a serenidade de uma liturgia, de umas igrejas históricas. Entende? Então, é mais difícil nesse sentido ser pentecostal e a gente precisa, portanto, considerar. Quarto ponto. Por fim, tem-se além disso a ideia de que os pentecostais foram porta de entrada. Repita após mim, porta de entrada. Fala só um pouquinho mais alto para você não dormir. Porta de entrada. Beleza. De problemas como a TDP, que é a Teologia da Prosperidade, a batalha espiritual maniqueísta e o personalismo evangélico brasileiro de figuras carismáticas. Então, atenção, isso aqui não é difícil. Vamos lá. Eles também olham para nós e dizem o seguinte, os pentecostais são responsáveis por ter introduzido no Brasil pregadores americanos, trazido para o Brasil pregadores americanos que pregam teologia da prosperidade. Movimento Fé na Fé, entre outros movimentos que praticamente destronaram a verdade do evangelho pregado nos púlpitos das igrejas. Então, nos acusam também de sermos os pregadores ou os principais baluartes da teologia da prosperidade. Precisamos reconhecer isso, sim ou não? Sim, obrigado, gente. Tem que encarar, a gente tem que encarar, não adianta ficar aqui e só falar bem do nosso movimento. A gente está reconhecendo algumas coisas que penso eu ser factuais e a gente vai ver como é que a gente pode reverberar isso em termos de reação. Então, nos acusam disso, nos acusam da batalha espiritual, que é uma espécie de maniqueísmo, ou seja, só para quem não sabe o que é maniqueísmo, é como se o diabo fosse uma espécie de Deus B, ou seja, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele tem uma versão do mal que tem um poder semelhante ou igual ao dele, e isso aqui está na mentalidade popular das pessoas, como se Deus só conseguisse entregar a sua vitória, como se fosse uma partida de futebol que o gol só sai no último minuto consultando o VAR. Vou falar o que você já sabe, mas eu espero que fique convicto para quando não estiver aqui ou para quando ninguém estiver aqui. O seu Deus é todo-poderoso, o seu Deus é soberano, o seu Deus é o criador do Satanás. Ele é uma criação boa, mas permitida por Deus ser degenerada. Agora, em nome de Jesus, meu Deus do céu, não fique como muitas pessoas, eu quero dizer, com carinho às irmãs de oração. Irmã, você vai explicar a vida de uma irmã, a vida de um irmão? Coloca Deus nesse negócio, só fala do Satanás, que o Satanás está com sede, que o Satanás está isso, que o Satanás está isso, que o Satanás está isso. E Jesus chama, caraca, meia hora do diabo e 1 segundo sobre Deus? Me botou um medo terrível, um terror absurdo. Eu morei no Complexo Alemão. Como é que você evangeliza no Complexo Alemão? Você chega no Complexo Alemão, a pessoa está lá. Eu vi uma sepultura na sua vida. Irmão, viu a sepultura, depois oferece assim, quer entregar a vida para Jesus? Primeiro fala que tem uma sepultura aberta. E depois fala se eu quero entregar a vida para Jesus. Tem opção? Não tem, porque assim, ó, eu vi, não estou dizendo que Deus não fale essas coisas, minha gente. Não estou dizendo que Deus não faz essas coisas. Eu vi uma sepultura aberta, você tem que entregar a vida para Jesus. É claro que eu vou querer.
É claro que eu vou querer. Por quê? Porque geralmente é esse tipo de pregação que eiva a mensagem pentecostal, eu não sei por que razão, ou é um desconhecimento absoluto sobre Deus, ou, sinceramente, é aplaudir demais o adversário. Então, você já sabe disso, o nosso Deus, ele é todo-poderoso, o nosso Deus, ele é soberano, e como disse Lutero, o cachorro fica na coleira de Deus, meu filho, o diabo é um cachorro, como se fosse um pitbull bastante raivoso, e Deus, sei lá, tomando água de coco, prendendo ele com um pé. E tem gente que ainda não acredita nisso. E isso tudo porque eivaram a nossa cabeça desse tipo de mentalidade. Terceiro, tem uma coisa no pentecostalismo que eu sinceramente falo, é muito impressionante como isso dá certo. Há uma espécie de personalismo evangélico brasileiro que idealiza determinadas figuras carismáticas que arrebanham milhões de pessoas, não é milhares, milhões de pessoas. Isso é um personalismo evangélico brasileiro que deu muito certo nos círculos pentecostais. Entenda isso aqui que você vai compreender o que eu estou dizendo isso aqui talvez mais tecnicamente. O principal estudioso da tradição pentecostal, Gideon Freire de Alencar, ele faz um levantamento no seu livro, Protestantismo Tupiniquim, sobre o que poderia legitimar o crescimento assustoso do pentecostalismo por meio desse homem aí, o William Seymour, como você está vendo na tela. E ele diz que era um homem que não tinha intelectualidade, vivia um embargo racial e social, eu já pontuei para vocês, mas os pentecostais, eles conseguem crescer porque eles são investidos de uma autoridade carismática inexplicável. Investidos de uma autoridade carismática inexplicável. É como se fosse o seguinte, minha gente, não sei explicar, não sei explicar. A pessoa, ela é tão aclamada nos círculos pentecostais que ela consegue arrebanhar num tempo recorde milhões e milhões de pessoas. Eu vou citar o nome de um, David Leonardo. Um camarada que antes ele era assessor da Caixa Econômica Federal com um colete azul dizendo em que posso te ajudar. E eu estou falando que eu o conheci quando esteve na minha igreja e ele deu esse depoimento. Ele esteve lá e falou assim, eu era uma pessoa que estava numa agência da Caixa Econômica com um colete azulzinho dizendo em que posso te ajudar. Irmão, Deus mudou a vida daquele sujeito? Não há dúvida, não há dúvida. O camarada, ele era auxiliar numa agência da Caixa Econômica Federal e hoje ele fala para milhões de pessoas, milhões de pessoas. Então, essas milhões de pessoas que se identificam com o líder carismático, naturalmente, se converterem, vão querer ser da igreja do líder carismático. Estou certo ou não? Então, isso faz com que o movimento pentecostal seja, ao mesmo tempo, difuso, complexo e atraente. Repita após mim, atraente. Maravilha. Então, vamos caminhar agora para a gente poder saber de que forma o movimento pentecostal ele é atraente. E aí eu passo e nós vamos continuar. O pentecostalismo é o segmento religioso que mais cresce no Brasil, segundo dados estatísticos elaborados desde 1980. Então, hoje, o pentecostalismo continua sendo a maior religião nesse país de extensão continental. 2. O pentecostalismo é o segundo movimento religioso acessível e mais popular do Brasil, mais até do que em alguns aspectos o catolicismo romano, de presença quinquagenária no Brasil. Então, observe isso aqui. Católicos deixam de ser católicos e naturalmente convertem-se ao pentecostalismo. Dando um outro exemplo, você deve realmente constatar. Eu tenho amigos que foram da vida, enfim, do tráfico, morei lá, então já falei para vocês que eu conheço gente assim, e essas pessoas que têm acesso à religião, acesso à fé, geralmente se convertem também à Assembleia de Deus. Vou fazer isso aqui só uma brincadeira, mas eu nunca vi um ex-traficante que se converte e vira presbiteriano. Você já viu alguém que trabalhava assim, eu trabalhava com prostituição, hoje você é de que igreja? Presbiteriano. Você vê isso assim? Não vê. A gente tem que falar, mas não vê. Por quê? Porque é o pentecostal que vai lá e busca.
É o pentecostal que vai lá e busca. É o pentecostal que sai do tráfico de drogas e volta lá na boca de fumo para dizer: Jesus te ama, você tem que se arrepender, você tem que aceitar o evangelho e tudo mais. Então, a bem da verdade é que o Brasil sabe, sociólogos sabem, cientistas da religião sabem que a Assembleia de Deus é uma denominação que recebe toda a sorte de gente. Ela é uma religião popular. Sendo ela, portanto, popular, ela oportuniza para escolarizados e não escolarizados, ascensão ministerial. Uau! Ascensão ministerial. Sem querer ser preconceituoso na minha fala, precisamos falar a verdade. E eu vou citar mais uma vez esse livro chamado o quê? A Religião Mais Negra do Brasil, lembrei. A Religião Mais Negra do Brasil. Escute isso aqui, que isso deu um problema lá. Muito bem. O autor fala que há oportunidades sociais para o ministro pentecostal negro, que não haveria nunca fora da igreja. Suponhamos, eu, negro, com primário, estão me ouvindo 1 hora médicos, empresários, vereadores, prefeitos, jogador de futebol, sentado 1 hora para ouvir um negro que tem um primário. Isso acontece lá fora? Isso acontece. No mínimo tem que ser um Joaquim Barbosa. Estou falando sério. E você acha que isso não está na pauta da estatística? Tá. É impressionante como o pentecostalismo promove e dá oportunidade de ascensão social a gente que só tem 2 dentes. É uma brincadeira, um para doer, outro para brigar garrafa. Ou seja, não tem educação nenhuma. É sério isso, pode parecer brincadeira, mas não é. Você tem espaço no nosso meio. Você pode ser um pastor, você pode ser um pregador, você pode ser uma pregadora. Aí você fala, mas calma aí, se você for para as igrejas históricas, no mínimo tem que ter uma graduação. No mínimo você tem que ser pedigree, no mínimo você tem que ser filho de pastor, de reverendo. E aqui? E aqui? Irmão, a igreja tem o domínio e cujo domínio se dá somente em Cristo. Então, assim como Deus chamou um monte, entre aspas, de pé rapado dos apóstolos e deu investimento para aqueles homens, e hoje aqueles homens que eram pescadores, existem dissertações de mestrados e tese de doutorado sobre o texto de Pedro. Eu fico imaginando, falei, cara, um camarada gasta 4 anos para poder estudar um versículo de Pedro, se torna uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado por um pescador que mal sabia ler e escrever. Quem faz isso, irmão? Não, acho que você não entendeu. Agora eu vou dizer, acho que você não entendeu. Quem é que faz? É só Deus que faz isso. É Deus que pega o pobre do monturo e ergue e faz assentar entre os príncipes do seu povo. É isso, irmão. Contra fatos não há argumento. Então, esse sociólogo, ele critica assim, ó, é negro, tem o primário, quer ser ministro, vai ter espaço na Assembleia de Deus. E outras vai ter dificuldade. Sociologicamente comprovando. Sociologicamente comprovando. Então tá aí a história. Cadê o negócio? Ixi, moço. Caiu? Tá na minha mão. Na minha mão. Vamos voltar a foto dele lá. Aí, ó. Tá aí, ó. Então, esse homem, ele é uma figura carismática, uma figura emblemática. Carismática, e é sério, gente, é muito sério. E aí parece que eu vou até voltar um pouquinho na minha fala anterior. Não tem nenhuma resposta contundente, ou socialmente, ou sociologicamente contundente, que explique essa ascensão. É um movimento de Deus mesmo, por isso que eu digo que o Espírito Santo tem liberdade para atuar no nosso meio. Ele pega uma pessoa que é semi-analfabeta, eu conheço gente, não é testemunho terceirizado não. Não é testemunho terceirizado não. De um rapaz chamado Rafael que falou assim, pastor, não sabia ler, aprendi a ler, lendo a Bíblia. Não sabia ler, pastor, se o senhor botar qualquer livro aqui, bota uma República de Platão, bota qualquer livro de filosofia, bota aqui, não vou conseguir ler, bota a Bíblia para ele. Vai arranhar? Vai, mas vai sair alguma coisa. Quem faz isso, irmãos? Não é homem, não é governo, não é sociologia, é só o poder de Deus, é só o poder do Espírito. É isso, a gente precisa reconhecer. E é legal que eles mesmos reconhecem isso. Outro elogio, os pentecostais desenvolveram uma fé e teologia antirracionalista. Repita após mim, por favor, antirracionalista. Esquivando-se do que certamente impactou danosamente as denominações consideradas históricas, tais como os batistas, os presbiterianos e os congregacionais. Eu gosto disso aqui.
João Antônio até falou sobre isso na fala dele. Veja bem. O pentecostalismo salvou a América e pode salvar o mundo hoje. Também não tive na Europa. A Europa, eles vivem um cristianismo totalmente traditivo, frio e intelectualizado. O século XX, que mostra a desgraça que 2 guerras mundiais fizeram no mundo, ninguém mais passou a acreditar em Deus. Ou seja, Deus era uma lenda, Deus é um mito. Por quê? Porque Hitler fez campanhas cristãs para fundamentar a perseguição. Você conhece isso? O sujeito e a própria igreja na Alemanha, só bater nesses caras. A própria igreja da Alemanha se tornou nazista, fazendo propaganda do Terceiro Reich, fazendo propaganda do nazismo. Por quê? Porque o Hitler ele era muito do esperto. Ele conseguiu persuadir toda a Alemanha, fazendo inclusive comícios, dizendo: os judeus eles merecem ser perseguidos porque Jesus morreu por causa deles. Jesus morreu por causa deles. Então a igreja na Alemanha se tornou nazista. É quando se levantam homens como Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Karl Rahner e vários outros homens, Moltmann, que saem da igreja alemã e se tornam, portanto, a igreja confessante. Ou seja, o século XX mostrou que Deus não era digno de oportunidades. É isso que eu estou te falando. Porque guerras eram realizadas em nome de Deus, tragédias realizadas em nome de Deus, problemas realizados em nome de Deus. Aí vem esse homem aí que você está vendo na tela. Será que Deus não é digno de uma chance? Será que Deus não tem obra alguma a realizar nesse mundo? Tem sim. O movimento pentecostal é uma explosão de encontro com Deus num mundo e num continente em que Deus não tinha crédito nenhum. Falo isso hoje sem medo de errar. Até hoje Deus está sem crédito na Europa. Até hoje a escola da religião nos Estados Unidos, capitaneada por um homem chamado Richard Dawkins, está expulsando Deus da América. Então escuta, Deus já não tem espaço, o Deus cristão, já não tem espaço no Oriente, já perdeu espaço na Europa, anda perdendo espaço na América, mas aqui no Brasil só ganha espaço. É sério. E ganha espaço por meio de quem? Dos pentecostais. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque, irmãos, um ateu fala isso, Leandro Carnal. O Carnal tem uma fala que é muito interessante. Ele diz assim, tem um grupo, que são os pentecostais, que eles conseguem processar a existência de um mal com uma naturalidade. Ou seja, quando todas as pessoas não creem mais em Deus por causa da presença maciça e tocante do mal, os pentecostais conseguem traduzir o mal como vontade divina. Exemplo, perdi o emprego. Não é economia. Deus quis que eu perdesse o emprego. Bati de carro, o seguro não vai cobrir. Deus está no controle de todas as coisas. Só tem hoje arroz, feijão e o bife zoiudo. Glória a Deus, amanhã vai ter provisão. Irmão, o maior ateu midiático do Brasil, Leandro Carnal, ele fala, esse grupo, nada pega esse grupo, porque Deus está no DNA. Está no DNA, está na vida, é um contato literalmente pentecostal. Então, eles vão tentar fazer de tudo para poder subtrair a nossa fé. Mas a gente é um movimento popular, um movimento de inclusão, um movimento de superação de estigma social, superação de estigma racial. Você é mais inteligente que eu e você está me ouvindo. Eu sou menos inteligente que você e poderia te ouvir naturalmente. Por quê? Porque nós somos uma comunidade de irmãos. É irmão e irmã aqui, minha gente. Ninguém é melhor do que ninguém, porque diz a Bíblia, em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, nem branco, nem negro, nem rico, nem pobre. Em Cristo não há. E isso é um impacto para eles. Por quê? Porque não há desigualdade, minha gente. Isso são elogios que as pessoas se rendem. Não tem contra-argumentar, não tem. O movimento pentecostal é o movimento que salvaguardou o resquício de Atos dos Apóstolos que supera todos esses estigmas. Orabadachuriandalabás. A gente superou. E isso tudo, minha gente, são pontos em que nós precisamos legitimar a fé.
Então, repito, ser pentecostal não é coisa de gente retrógrada. Tem universitário aqui, tem professor universitário, tem empresário, tem médico, tem gente com grana aqui, tem gente que pensa muito aqui e continua estando aqui porque contra fatos não há argumento. Cristo que agiu lá no passado, por meio do seu Espírito, continua agindo hoje. E não somente age hoje, Ele quer usar pessoa como você e como eu. Ah, mas eu não tenho qualificação nenhuma, irmão, eu não tenho pai pastor, não tenho mãe pastor, não tenho não. Tenho não. A minha árvore genealógica é um pouquinho de catolicismo, paganismo e maçonaria. Eu sou um improvável. Eu sou um improvável. Minha esposa sabe disso, está aqui. Eu estava numa roda de um monte de gente, assim, irmão, o que menos dava alguma coisa por mim, era eu mesmo. Então os meus amigos faziam um coro. Se nem você dá nada por você, eu também. Eu sou um improvável, não preciso ficar dizendo isso aqui para vocês, mas eu repito, o pentecostalismo foi a denominação que me resgata, que me dá dignidade e que me permite, escute isso aqui que eu estou caminhando para o final, vou pegar vocês agora. Para o pentecostal, a Bíblia não é um livro de heróis. Para aqueles que não acreditam no poder de Deus, uau! Que maravilha, Paulo em Atenas. Uau, Elias é fantástico. Para pentecostal, quando vai chegar a minha vez? Eu sei o que eu estou falando, para quem não é pentecostal, gibi de heróis. Gibi de heróis? Gibi de heróis. Eu respeito aqueles homens. Agora, e a minha vez? Se derrubar é pênalti. Se derrubar é pênalti. Eu estou aqui, Senhor. Usa-me a mim. Envia-me a mim. E está aqui a Juventude ADM aqui, ó. Está aqui os obreiros aqui, ó. Pode nos enviar, Senhor. Pode nos enviar, meu Deus. É isso, meu Senhor. E eu estou cansado de falar isso. Irmão, você está fazendo a Bíblia um gibi de heróis. Não fica lendo e chorando, choramingando, feliz da vida. Ai, meu Deus, que história magnífica. História magnífica. O Espírito do poder de Deus continua sobre nós. Nós é que vamos fazer agora. Tudo bem, não vai ser documentado e se a nossa família se lembrar, maravilha. Agora, de uma coisa é fato, que Deus nos permite ter um encontro com a Sagrada Escritura para que a gente tome consciência de que nós somos os fazedores dessa época, dessa geração, faz com que o pentecostal suba a favela, faz com que o pentecostal vá para uma Avenida Atlântica, faz com que o pentecostal vá numa Cracolândia e pregue a palavra do Evangelho para essa gente, rapaz. Oxe, meu Deus do céu. Não tem como negar isso, não tem como negar isso. Quarto ponto, caminhando para o final. O pentecostalismo, disse, é a religião mais próxima do perfil do brasileiro. Daí se dá piadas, memes e gírias que fazem do pentecostalismo ao pentecostalismo popular, ao mesmo tempo que se reconhece a sua presença pública e cultural no Brasil. Chegou a hora da gente rir só um pouquinho. Já reparou que toda piada evangélica nunca é contra um presbiteriano? É sempre contra um pentecostal? É sempre contra o pentecostal. Ficou conhecido um rapaz aí, não sei nem o nome dele mesmo, não sei. O que imitava o alô é da pizzaria. Sabe? Estou falando sozinho? Ninguém sabe? Qual é o nome dele? Alguém fala? Jacinto Manto. É, alguém falou, tá ligado, hein, irmã, tá ligada. Isso aí. Irmão, o garoto explodiu em conhecimento porque ele fez uma paródia de um pentecostal pedindo pizza. Alô? Pois não? Alô? É da pizzaria? Eu tenho manto para poder pedir ketchup, catupiry. Bobeira, besteira. O negócio viraliza de uma maneira, por quê? Porque o pentecostalismo está na boca do povo. Calma, calma, porque isso é argumento para se fundamentar deboche, mas ao mesmo tempo que fundamenta deboche, mostra que nós estamos fazendo presença na cultura popular. Isso é bom. Isso é bom. É como se fosse o seguinte, não escrevam o que eu estou dizendo. Falem de nós, nos amem ou nos odeiem, mas falem de nós. É isso que está acontecendo aí, meu filho. A bancada evangélica elege toda a eleição, muitos candidatos, a maioria deles, vai ver onde eles conseguem voto, vai ver a declaração de fé deles, pentecostais. Não tem como, irmão, ou a gente cura essa sociedade, ou a gente é o câncer para eles que acham que a gente não presta.
Mas a gente sabe quem nós somos, nós sabemos o nosso papel, nós sabemos a nossa relevância, e mesmo com toda sorte de dificuldade, o pentecostalismo precisa da tua contribuição. Precisa da sua contribuição. Vou tentar fazer aqui uma coisa que você já sabe, não deixa a Assembleia de Deus, não. O que eu estou falando aqui eu posso pagar com a língua no futuro. Já recebi convite para ser pastor batista, com salário, casa pastoral e saúde. Eu falei assim, a Assembleia de Deus vai me matar. Vai me matar. Vai me matar, porque tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, só o Senhor para me dar paciência, para fazer assim, tentei construir. No culto seguinte, não mudou nada. Eu falei, meu Deus do céu. E aí você tem que fazer o trabalho, como alguém que deseja fazer uma reforma considerável na palavra de Deus. Mas eu falo isso em algumas mensagens. Gente, se eu for para outra igreja, eu vou ser só mais um. No pentecostalismo, continuo sendo só mais um, mas com uma missão de você não cansar, ou de você superar o cansaço, para você levar o pentecostalismo tal como é difuso, poderoso, sociável e, sobretudo, bíblico, poderíamos dizer dessa maneira. Conheço jovens que ficam bons, estudam, se formam, ganham dinheiro, saem da igreja e vai para outra igreja. Comunidade, batista, presbiteriana, congregacional. A bagagem, vai nessas igrejas aí. Você era de onde? Assembleia de Deus. Você era de onde? Assembleia também. Você era de onde? Assembleia também. Eu já fui nessas igrejas que falou assim, todo mundo tinha que passar na Assembleia. O pastor falou isso. O pastor falou assim, todo mundo que está aqui devia ter passado um seminário lá. E se passou lá, por que veio para lá? Se vieram de lá, por que saíram daqui? Saíram daqui porque a gente perdeu a noção de bastão que é trocado. Você não está só aqui por estar. A gente tem um compromisso com esses caras aqui, ó. Pessoas que superaram todos os estigmas. Irmão, eu sou pobre. Eu sei o que é passar preconceito, racismo e estigma. Eu sei o que é isso. Na escola, em algumas igrejas onde vou, de você ver um naipe completamente elitista, de você observar esses aspectos, o que isso tem a ver com religião? O pentecostalismo tem tudo a ver com isso. Porque o pentecostalismo é uma forma de interpretar os sermões de Jesus, os ensinos de Jesus, para dizer, em Cristo tudo isso é superado. Por isso eu digo para vocês, irmãos, pode ser que eu pague com a língua, os anos passam. Pastor Douglas falou que ia ser assembleano e foi para a Universal. Universal, não. Para a Universal. A mãozinha, eu determino. Não. Mas hoje eu consigo ter um senso de missão. Escute isso, encerro aqui. Hoje eu consigo ter um senso de missão. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho que dizer para mim mesmo, eu vou para lá porque eu estou numa missão. É por isso que você não vai ver glamour, postura, nariz empinado, não vai ver. Jesus vai me levar antes disso acontecer. Eu não passei o que passei, e Deus não me tirou de onde tirou, para eu ficar metido a besta e falando para a gente que está aqui, e tem que ouvir a mesma mensagem que tu não vai ouvir novidade. É nunca, porque a Bíblia não tem novidade mais. Então, o que você faz aqui? Juventude ADM, vocês estão aqui para realizar uma missão. Senhores, vocês estão aqui para realizar uma missão. Religião não é brincadeira, não. Ser crente não é brincadeira, não. É um bastão que você pega e um bastão que você conduz. E esse bastão que você conduz está cheio de pressuposto, está cheio de atividade, cheio de missão para poder fazer. Então, o que me torna assembleano com prazer, com vigor, mesmo muitas vezes ficando doente, gente, de você acordar 100 anos e falar assim, tem dia que eu não quero ver crente, nunca. Você não aguento mais ver crente, eu não aguento mais. Aí você vai lá e você prega e você ensina e tudo mais. E quando você vê as bizarrices na televisão e 500 compartilhamentos, você fala assim, não dá mais para mim, não dá mais, eu perdi a esperança. Mas quando você vai orar, você vai, porque você foi vocacionado para isso, você tem chamado para isso, você tem que fazer isso, eu que te comando e papapá. Aí você é investido de uma mensagem que vem verticalmente, ou seja, de cima para baixo, você fala, vou permanecer, vou ficar. E isso você vai multiplicando por semana. Eu estou sozinho aqui ou não? Eu sei
sei que tu também pensa assim. Toda semana, meu irmão, toda semana, fala, Senhor, eu vou permanecer, Senhor, eu vou ser remanescente, Senhor, eu vou reformar, Senhor, eu vou ser crente, eles estão no pecado, eu vou ficar na santidade, Senhor, eles estão na bandidagem da fé, eu vou continuar na integridade da fé, Senhor, se eles não falam mais em línguas, nós vamos continuar orando em línguas, se eles não acreditam em profecia, nós continuaremos a acreditar na profecia. Por quê, meu irmão? Porque eu não leio a Bíblia como se fosse um gibi de heróis. Eu leio a Bíblia como um livro de Deus que me motiva a escrever a minha história, a escrever a sua história, a escrever a história do nosso tempo, a história do nosso século. Muitos de nós não vamos estar vivos, talvez no bicentenário da Assembleia de Deus, mas eles vão se lembrar de que homens e mulheres de Deus, de que jovens se assentaram para ouvir a palavra, para ser um crente melhor, para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um pregador desse tempo. Assim como nós lemos as histórias deles, a sequência é o seguinte: você nasce na história, você conta a história, você faz a história e depois conta a sua história. Essa é a normatividade. Querendo ou não, essa é a sequência, meu jovem. Essa é a sequência. Então, repito, quando eu olho para o arcabouço, quando eu olho para a história daqueles pioneiros, eu sou tomado de desafio. Eu sou tomado de desafio. E desafios não só de manter viva a chama do Espírito, a chama do Pentecostes, para poder também superar as barreiras raciais, as barreiras sociais, os estigmas. Quero dar o último conselho aqui, jovens: para de ficar zoando o outro jovem no departamento que ele não tem o mesmo perfil que o seu. Cansei de ver adolescente que é vítima da turma dos adolescentes. Fala assim, esse aqui não é do grupo. Aqui não acontece não, que aqui o povo é crente. Agora lá que o povo também é crente, mas talvez um pouquinho menos crente. Tem um cabelo estranho. O cabelo dele. Aí fica zoando. Aí a pessoa, é sério isso? Sério? Aí fica zoando. Por quê? Porque não é tão bela quanto a outra. Não tem tanto dinheiro quanto a outra. Não tem curso superior quanto a outra. Ou outro. Não é militar como o outro. Aí quer o bad boy do departamento. Quer o bad boy, o famosinho. Eu sei o que eu estou falando. Então, o pentecostalismo é uma superação de tudo isso. Vamos superar isso juntos, sim ou não? Fique de pé, então. Som na caixa aí, crente. Fazer uma oração. E... Dá tempo de pergunta? Não dá tempo, né? Dá tempo. Feche seus olhos. Pai, Senhor, nessa tarde, a gente descobre que a gente é filho de um tempo. A gente é filho de um tempo. Olhando a história daqueles homens pioneiros que se tornaram manchete, mas não por elogio, por críticas. Gideão Freire de Alencar fala, inclusive, de manchetes de práticas de orgias. E sabe o que era? O teu poder voltando a atuar no mundo. Mas aqueles homens foram para a capa do jornal. Aquela rua foi parar na capa do jornal, que difundiu, que panfletou um movimento que ia sair daquela América e ia chegar nessa América do Sul. Homens como Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram escorraçados por acreditar que a Bíblia não era um gibi de heróis, mas estava acontecendo nos dias deles o que a história já havia contado. E uma irmã chamada Celina de Albuquerque, uma senhora, abre a porta de sua casa para acolher aqueles 2 missionários vendedores de Bíblia, para que pudesse aprender o português e plantar aquela que hoje é a maior denominação
nesse país de extensão continental, a Assembleia de Deus, que comemorou na semana passada, ou nessa semana, na verdade, semana passada, 111 anos. 111 anos, e hoje nós somos a principal expressão de fé pentecostal mundial. Eram somente 120, e hoje já são quase 20 milhões. 20 milhões que acreditam na chama do Espírito Santo, e mais de 20 milhões que acreditam que a Bíblia não é um gibi de heróis. É um convite a sermos essas pessoas. Nascemos na história, contamos a história, fazemos história e depois contam a nossa história. Senhor, enquanto temos vida, talvez ela esteja se abreviando. Nos ajuda essa juventude hoje, Senhor, que tão prontamente decide sentar aqui para poder ouvir, penso eu que com o coração aberto. Eu não quero que eles estejam aqui apenas para serem reprodutores de conhecimento, não. Mas que eles sejam os missionários desse tempo, que eles sejam os vocacionados desse tempo. Levanta eles, ó Deus, que nenhum deles se percam, que nenhum deles se embaraçem com os negócios dessa vida, nenhum deles. Mas eu oro pelo Senhor, não é só pela juventude não, esse obreiro, Senhor, que está com o ministério travado, destrava agora, Senhor. Para essa irmã que está decepcionada por alguma razão, hoje o Senhor cura o sentimento dela agora. Como o Senhor disse por Pedro, Enéas, Cristo te dá saúde hoje. Para a gente poder, Senhor, salgar esse planeta. A gente poder, Senhor, levar a luz da mensagem do Teu Evangelho. Ser pentecostal é uma honra, Senhor. Ser pentecostal é dizer para o mundo que a espiritualidade salva. Que a espiritualidade nos tira de um mundo que racionaliza tudo e nos leva para um estado de depressão, de ansiedade, de pânico, de crise e mais crise. A espiritualidade nos faz transcender. Nos ajuda, Senhor, a viver essa realidade. Que essa realidade desperte em nós vocação tão grandiosa, tal como houve naqueles homens que não tinham escolaridade nenhuma, Senhor. E hoje se tornam dissertações de mestrado de 200 páginas, tese de doutorado de 400 páginas. Quem diria, Senhor, que a academia ia estudar durante séculos homens que não tinham relevância nenhuma naquela sociedade da Palestina. E hoje precisam reconhecer que, tal como determinado rei é respeitado na historiografia, tem que se respeitar a história desses homens. Nos ajuda, Senhor, a entender isso, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tome seu assento, maravilha, tome seu assento. Vem aqui me ajudar então, Gustavo, vamos lá. Vamos continuar aqui então. Gente, eu não vou ter condições de dar oportunidade agora para vocês. Eu tenho muita coisa aqui para ler. Primeiro vamos saber de tempo. A gente tem até quanto tempo? Então a gente tem 11 minutinhos, maravilha. Então dá para a gente poder fazer a leitura aqui de algumas coisas. Então eu vou ler um aqui e o Gustavo vai ler outro. Vamos lá, posso continuar aqui então, pessoal? Posso? Maravilha? Gostaria de saber sobre os 5 solas de Martinho Lutero. Não é de Martinho Lutero os 5 solas. E suas teses, as teses sim são dele. E qual o efeito para a Igreja de Cristo ou para o cristianismo? Perfeito. Primeira coisa, os 5 solas não são de Lutero. Os 5 solas seria um resumo da Reforma Protestante, mas não é dele. É depois dele, os 5 solas. E um pouquinho das suas teses. Bom, as teses de Lutero não eram uma tese para revolucionar, era uma tese para poder chamar a conversa o Papa e os acadêmicos de Wittenberg, mas o mais importante é a gente entender que o Lutero não é esse revolucionário como a gente geralmente associa. Aliás, Lutero morreu dizendo que não aceitava ser chamado de luterano. Lutero morreu sabendo que as pessoas estavam se denominando luterano, e ele falou, não faça isso não. Não faça isso não. Ele pega o texto de 1 Coríntios dizendo assim, quem é Lutero? Lembra daquele texto? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Cefas?
Cefas, Apolo, enfim. Então, muito bem. Quais são os efeitos para a igreja de hoje? Se a igreja mantiver a fidelidade aos 5 solas, fide, glória, Cristo, a graça, a fé, a gente consegue, digamos assim, amarrar o cristianismo e viver a realidade dos 5 solas, que vai considerar, evidentemente, a glória de Deus, Cristo, a fé, a escritura e a graça. É tudo isso? Não. Por quê? Porque tem o 6º sola. Qual é o 6º sola? Solamento. Ninguém riu da piada, cara. Não é o solamento, isso é brincadeira. Mas a gente entende que os 5 solas da reforma protestante amarram a doutrina da igreja. Então, se a gente consegue desenvolver uma teologia baseada nos 5 solas, a igreja ela continua, ela consegue caminhar para um estado de saúde espiritual. Acho que é só isso que eu posso dizer aqui por hora. Vamos lá. Foi? Eu tenho um amigo que foi cristão igual a nós. Hoje ele não acredita mais no cristianismo por ter se convertido ao judaísmo. Por que isto? Ele diz que Jesus Cristo foi apenas um profeta que passou por aqui. Por que isso? Por que isso? Maravilha. Um movimento grande, tá? Que é um processo de judaização na igreja evangélica. Eu conheço amigos também que deixaram de ser cristãos e deixam de ser trinitarianos. Vou citar o nome também, não é fazendo fofoca, porque já veio a público um dos grandes pregadores da geração aí que está ultrapassando, Yosef Akiva. Ele deixou de ser cristão, abriu uma sinagoga e abriu mão também da teologia trinitária. Então ele disse, não acredito mais em Deus Pai, em Deus Filho e Espírito Santo, porque o judaísmo é monoteísta, então ele se assumiu também como sendo monoteísta, guardador do sábado e dos preceitos da lei de Moisés. Por que isso? Primeiro, é por causa do fascínio religioso às coisas visíveis, que no cristianismo é invisível. Então atenção para cá, não vou saber explicar, mas há um magnetismo fascinante ou fascinador, se é que posso dizer dessa maneira, a gente se apropriar de elementos que traduzam a fé. É meio que um catolicismo melhorado. Por quê? Porque quando o sujeito vê um candelabro, vê uma menorá, vê um talite, vê uns outros objetos e associa valor espiritual a esses objetos, isso de alguma maneira magnetiza, faz mais sentido a fé, porque se toca no barato, se sabe da história da coisa. Então, o culto cristão é um culto ou um chamado ao invisível. Quanto mais invisível, mais vivo. Quanto mais invisível, mais perto. Quanto mais invisível, mais próximo. Então, o cristianismo é um chamamento ao invisível. Por exemplo, aqui não tem nessa igreja cruz. Mas, por exemplo, eu lendo um pouquinho sobre a história do protestantismo de imigração e de missão, foi feito um acordo com a Igreja Católica. A Igreja Católica fez um acordo com a Inglaterra para que os protestantes, quando chegassem ao Brasil, pudessem oferecer culto ao Senhor, mas não podiam ter cruzes nas suas igrejas. Sabe o que aconteceu? A igreja protestante, até hoje, não é uma igreja que tem cruz. Isso foi um tratado que aconteceu no século XVII, para que as igrejas evangélicas, para que o catolicismo deixasse pregar, não poderiam ter cruz, porque cruz somente na igreja católica. Então, isso, de alguma maneira, nos ajuda, porque toda essa estrutura aqui é invisível. Então, como é que o pentecostal vê? Irmão, pega isso aqui. O pentecostal vê com o ouvido. É muito sério isso que eu estou te falando. Ele escuta o barulho do Espírito e vê. Então, o que faz com que o pentecostal veja as coisas é a audição. Vou citar a Bíblia. João está prestando culto ao Senhor no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta e vi. Então, o que convida o pentecostal a ver é isso aqui, ó. Porque é isso aqui que conduz o cara a entrar na atmosfera orgânica mística. Mística no bom sentido, ou seja, espiritual. Então, quanto mais aguçado for a nossa audição, o nosso ouvido, mais eu sou conectado a essa realidade transcendente, tá certo? Então, nesse sentido, a gente está bem. Não tem cruz aqui, não tem gasofilácio, não tem arca da aliança aqui, ok? Não tem nada disso aqui. E a gente consegue entrar numa atmosfera viva e orgânica com Deus, através do quê? Através do que, gente? Do ouvido. A menina canta aqui, o fogo cai. O cara prega aqui, o fogo cai. E a gente vai entrando nessa atmosfera das coisas visíveis por meio da audição, certo? Essa é a primeira pergunta. É a primeira resposta. Segunda resposta, gente, eu temo que esse tipo de análise ou esse tipo de hermenêutica está acontecendo também entre pregadores pentecostais que só pregam o Antigo Testamento.
Se você ficar pregando só o Antigo Testamento sem considerar a transição do Antigo para o Novo, a pessoa vai ficar mais fascinada aos elementos do Antigo Testamento. E Paulo diz que quem está vivendo no Antigo Testamento vive sobre um véu. Sob um véu. Há um véu que não consegue refletir a luz da glória divina na face daquela pessoa. Então, eu particularmente prego o Antigo Testamento, mas prego pouco o Antigo Testamento, até por causa de domínio mesmo. Porque eu entendo que a gente está vivendo a era da graça, a era da nova aliança. Mas há teólogos e hermeneutas que estão fazendo interpretações judaicas da coisa e muita gente está, de fato, deixando o cristianismo para se ligar à sinagoga e, é claro, seduzido também por rabinos de internet. Certo? E eu quero deixar isso claro para vocês. Fica aborrecido comigo, não. Mas a galera que... Pentecostal também não é fácil nesse sentido. Acontece alguma coisa em Israel, o pessoal já corre para fazer escatologia. Né? Acho que foi o Trump. O Trump que tira a embaixada de Israel de Tel Aviv e leva para Jerusalém. Se você sabe disso, vai concordar. Início do governo do Trump... Falso profeta, depois que ele faz esse ato, profeta messiânico, só pentecostal para fazer isso. O camarada era o anticristo, era o falso profeta. Não, porque ele vai fazer isso, aquilo, outro. Aí vou tirar a embaixada de Tel Aviv e levar para Jerusalém. Está vendo? Profeta messiânico depois. Que incoerência. Que incoerência. Então, esse fascínio se dá muitas vezes porque há pouco conhecimento a respeito da graça e da verdade do Evangelho. Beleza? Maravilha. Se o retorno de crer antes de entender está relacionado à expressão de poder, então o problema não está relacionado a líderes cheios de conhecimento, porém sem profundidade de comunhão com o Espírito? Mas a culpa não é do líder, não. Eu entendi, mas a culpa não é do líder, não. Porque o líder não é responsável por isso. Se você não entendeu, é o seguinte, se eu expus, na primeira fala, crer primeiro para depois compreender, e aquele que vive o compreender primeiro para depois crer, não se sente convencido por argumentos teóricos, mas na expressão do poder pode tornar incognoscível, mas irrefutável, foi o que eu disse. Então nem sempre a culpa é do líder. Eu diria que isso é um chamado para todos nós. Eu acho que todos nós precisamos hoje buscar uma vida cristã poderosa, gente, poderosa. Vou contar para vocês assim, algo que me perturba. Falei isso na quarta-feira que estava pregando na minha igreja. Eu prego quase que diariamente. Uma igreja diferente, na minha igreja, dando aula, escrevendo, aquela coisa toda. E eu tenho falado isso para mim nas minhas orações, crê se quiser. Falei assim, Senhor, eu amo a palavra de Deus, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero ter profundidade, eu quero ter conhecimento, eu quero ter unção. Mas falei, Senhor, o poder tem que acompanhar. O poder tem que acompanhar. Sabe? Então eu peço a Deus, irmão, e ore também por mim e pela classe daqueles que pregam, porque eles associam com uma palavra bonitinha, muito bem explicadinha, entra aqui, sai aqui, depois ela vai. Agora, irmão, uma palavra no poder do Espírito Santo é algo que não se apaga. E eu não estou dizendo como alguém que tem, eu estou dizendo como alguém que sente que não tem e precisa ter. Que precisa ter. Então, eu acho que isso não é uma responsabilidade do líder, isso é uma responsabilidade do cristão. Agora, se você é aquele crente que só vive criticando o sermão, tu está lascado. Vou ver o que vai sair daí. Aí senta, cruzando as pernas, essa irmã pregando, sai nada daí. Esse irmão pregando, você está de brincadeira, não sai nada daí. Aí Cristo opera, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo salva a vida, e você vem para a igreja para criticar tudo. E para não dizer que eu estou falando de você. Se eu não me cuidar, eu sou assim também. Quem vai falar? Se cometer erro, eu só vou dizer assim, estragou o congresso. Aqui não. Imersão bíblica, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que não é precipitação? Não. Tem uma meia dúzia aí, cara. Então, na verdade, a gente precisa orar para falar assim, Senhor, na nossa vida devocional, na nossa vida moral, derrama o Teu Espírito. A Bíblia diz, os sinais seguirão o que? Creio. Só que o que está acontecendo hoje é que quem crê segue sinal. Na verdade, o sinal segue
quem crê, só que hoje é o contrário. Eu creio, onde tem sinal? Vou lá. Não, mas não é o contrário. É ele que tem que vir. É ele que tem que vir. Então, quem é o do momento? Quem é o do momento? Lá tem um negócio que revela o manto. Lá revela tudo. Então, a pessoa que crê, segue o sinal. O texto bíblico diz que o sinal segue quem? Quem crê. Então, eu acho que isso é um chamado para todos nós. Então, irmão, sinta-se perturbado pelo Espírito Santo de Deus, no bom sentido, se é que há bom sentido nessa colocação, mas para que a gente possa orar com emoção e dizer, Senhor, eu não quero ler a Bíblia como um gibi de heróis. Na verdade, aqui são duas perguntas. Faça. Acredita que a igreja atual precisa de uma reforma? Segunda, foi sólida ou proveitosa a reforma que Martinho Lutero e seus companheiros fizeram? Primeira pergunta, a igreja precisa de uma reforma? Sim, precisa de uma reforma. Ela não precisa de um reformador, ela precisa de uma reforma. Porque tem muita gente aí que quer ser o reformador da igreja. Quer ser o reformador da igreja. Não tem história, não respeita a autoridade espiritual, não respeita a autoridade pastoral. Eu não sou desses, não. A reforma nunca vai acontecer por intermédio de mim, por uma igreja que tem anjo. A igreja não tem pastor? A igreja tem pastor? Então, a reforma vai começar pela oração que nós fazemos aos nossos líderes, que tem, digamos assim, a caneta na mão, para que eles possam ser usados por Deus naquilo que convém ao Espírito, sobretudo, para que haja uma mudança de percepção, porque isso vai decorrer para todos os restantes da membresia. Então, eu quero uma reforma? Quero, mas eu sei que não haverá um reformador. Por quê, gente? A igreja é de Jesus. Ele vai levantar determinadas pessoas para que essas pessoas possam abrir os olhos, né, e destampar ou destapar a audição dessa pessoa para que a pessoa possa ser chacoalhada pelo poder do Evangelho. Ok, pessoal? Então veja, o que a gente está fazendo aqui, pode pensar que não, mas isso aqui vai reverberar talvez até o final do ano da sua vida, se não reverberar para mais. Porque você pensa que, caramba, eu estou passando o dia todo ali. Minha gente, Deus vai engendrar circunstâncias que vão manifestar, nem que seja um segundo de uma frase que você ouviu aqui. Nem que seja um segundo de uma frase que você ouviu aqui, isso vai reverberar em alguma área da sua vida cristã, isso vai reverberar. Então precisamos de uma reforma? Sim. Agora quem vai ser o reformador? Quem vai ser o reformador? É o próprio Espírito, amém? Só que o Espírito não vai usar gato e cachorro, o Espírito vai usar a gente. Então você é anarquista? Lutero não queria sair da igreja católica. Quem conhece a história dele sabe disso. O Lutero morreu sendo um bom católico. E ele disse o seguinte, eu queria ser católico, eles é que não me aceitaram. Aí ele diz, você fez alguma coisa? Eu fiz. Eu não fiz nada. Quem completa? A palavra fez tudo. Eu não fiz nada. O Lutero morreu sendo um bom católico. E repito, ele morreu, está lá, vai ler os documentos dele. Ele morreu sabendo que a galera estava se chamando de luterano. Ele, o quê? Quer dizer então que ele estava doente, ele morreu doente, tomando um biricutico. Então, ele estava tomando uma cervejinha de Esbjerg, região onde ele morava. Não fala nada para ninguém, não, mas ele estava lá, aqui, ó, tomando um biricutico. Então, o Lutero está registrado, te manda o texto depois, ele diz, eu estou sossegando as minhas enfermidades com as gostosas cervejas de Esbjerg. Mas não copia isso não, tá, irmão? Só estou dando aqui a informação, porque eu estou sabendo que as pessoas estão se denominando luteranas. Que conversa fiada é essa de ficar se chamando de luterana? Se ele soubesse hoje que há uma igreja, declaração de fé, confissão de fé, o sujeito rola no túmulo. Sim ou não? Maravilha. Então, nós somos os reformadores desse tempo. Não é A, não é B, não é C, não é D, é a igreja. Amém, pessoal? Qual foi a tua pergunta, Gustavo? A segunda. Se foi sólida. Se foi sólida e proveitosa. Foi proveitosa, mas teve problemas. A reforma ajudou? Ajudou. Emancipou o conhecimento, tirou a Europa do obscurantismo intelectual, ela ajudou. A reforma atrapalhou? Para mim, ela atrapalha também na questão desse vínculo novamente com o Estado, que todo mundo fala assim, a reforma protestante separou a igreja e o Estado. Não, a igreja se tornou uma igreja estatal, uma igreja nacional. Nesse sentido, o bispo, ele estava subserviente à palavra do monarca, isso é fato. E também eu penso que a reforma protestante atrapalhou um pouquinho no tocante à interpretação bíblica, gente. Porque, é o que eu digo, a igreja católica privatizou a hermenêutica.
Mas a igreja protestante popularizou. Popularizou, meu amigo. Popularizou, já era. Agora, cada um faz o quê? Aquilo que eu falei no encontro passado. Livre exame. É livre? O nome já pressupõe. É livre. Então, hoje, se segura, meu filho. Porque certamente não haverá coesão entre doutrinas pentecostais. Não haverá coesão. Isso tudo é legado de reforma protestante. Se foi bom ou ruim, a história diz agora. Mais alguma coisa? Maravilha. Os líderes querem a modinha atual, não querendo o verdadeiro evangelho da cruz. Eu acho que essa aqui já foi, não já? Já foi? É. Da modinha, ó. Já foi, da modinha. Os 5 solas também já foi. Um pastor que rejeita a doutrina, bem como as manifestações do Espírito, tem o mesmo nível de indulto? Indulto? Nível de indulto, não entendi. Um pastor que rejeita a doutrina, Rejeitou a doutrina? bem como as manifestações do Espírito, Sim. tem o mesmo nível de indulto? Continuo não entendendo. Como assim nível de indulto? Tem o mesmo nível de um indulto. Se ele é um leigo neófito, mas será que tem correlação? Eu não consegui ver se tem correlação. Vamos lá, vamos tentar. Vamos ajudar o irmão que fez. Um pastor que nega a doutrina e nega a manifestação do Espírito. Ele pode ser considerado um indulto? Não. Não, não. Indulto, dependendo da palavra que você vê em Atos dos Apóstolos, ela é a palavra ou agramático ou idiotai, da onde vem a palavra idiota. Então, indulto na Bíblia ou é agramático, sem gramática, ou idiota, idiotai. Então, nesse sentido, não, não. Agora, um pastor que ignora a doutrina e a manifestação do Espírito Santo, tem que pedir as contas. Ué, sim ou não? Ué, gente, o camarada é pastor, nega a doutrina e nega o poder do Espírito Santo, vai vender pipoca, com muito respeito ao pipoqueiro. Ué, mas eu estou mentindo, gente? Não, né? Então, nega a doutrina, então ele é pastor para quê? E nega o poder do Espírito. Negar o poder do Espírito, tudo bem. Nega o poder do Espírito, pode se tornar um tradicional. Agora, negar a doutrina... Ô, pastor, pede as contas. Passa a bola. Então, tento explicar assim. Vamos lá. O senhor acredita em um futuro avivamento? Acredito. Tão certo como Deus existe. Haverá? Não sei. Acreditar é uma coisa. Acreditar é uma coisa. Eu acredito. Se vai acontecer... Eu espero, mas a gente precisa agora definir o que é avivamento. O que é avivamento para você? 300 batizados com o Espírito Santo? Não é não. O que é avivamento? A igreja foi tomada da glória divina. Acabou o culto, acabou o avivamento. Não é isso não. Vou dizer baseado na perspectiva de um professor, Moisés Martins, muito conhecido, muita gente conhece Moisés. Ele teve em Jerusalém, não teve? Jerusalém, maravilha, maravilha. Moisés Martins, ele falou uma coisa interessante na sala de aula, eu nunca esqueci esse exemplo, que ele não era dele, então esse exemplo aqui é terceirizado. Ele falou que lendo um livro de um dos avivalistas, ele chegava em determinada região da cidade e ia procurar uma delegacia. Procurava uma delegacia e pedia um levantamento. O inspetor, opa, pois não, tudo bem? Sou pastor, estou chegando, estou morando aqui na cidade. A cidade tem quantos mil habitantes? Tanto. Onde é a área mais perigosa da cidade? Ali. Onde é a área onde mais tem roubo? Ali. Onde tem a área onde mais tem prostituição? Ali também. Então nós vamos começar evangelizando onde? Ali. Traficante, consumo de tabaco, de álcool, etc. A ação da igreja vai ser aonde? Ali. Se diminuir o índice, meu filho, houve avivamento. Se não diminuir o índice, pouca relevância. Dorme com um barulho desse. O estado do Rio de Janeiro é o estado mais protestante do Brasil, com o maior número de evangélicos no Brasil por metro quadrado. Alguém aqui é de São João de Meriti? São João de Meriti é o número com maior, é a região com o maior número de crentes por metro quadrado. Os crentes batem cabeça em São João de Meriti. Estado mais evangélico do Brasil, o estado em que se abre quase 12 igrejas por semana, 7 em comunidade, nas mais de 700 favelas na cidade do Rio de Janeiro, e continuamos num estado ultraviolento, perigoso e que nos assusta. A culpa é só nossa? Não é não, que a culpa é do Estado. A culpa é do Estado. Agora, nós como igreja, que somos sal e luz, precisamos investigar esses pontos
e entender que eles precisam ou minimizar ou acabar. E eu não estou falando de mim mesmo, não. Pô, a posição do cara unilateral. Unilateral vai ler você a história dos avivamentos. Vai ler você a história dos avivamentos para saber se eu estou sendo unilateral. Não estou não, meu filho. Eu estou contando o resultado de avivamentos que aconteciam. Não é só lá no mundo contemporâneo, não. No mundo bíblico também. O maior exemplo de avivamento para mim não é Pentecostes. É a reforma de Josias. A reforma de Josias, para mim, é o principal avivamento, porque os homens lá estavam sem a lei, sem tudo durante muito tempo. É achado o rolo da lei, é lido o rolo da lei, Josias rasga as vestes assim, rapaz, então quer dizer que a gente não está andando há muito tempo conforme essa regra aqui? Era o livro de Deuteronômio que foi achado dentro da casa de Deus e que ninguém achava aquele negócio. O livro de Deuteronômio foi perdido dentro da igreja, e aí é achado o livro da lei, abre-se, lê o rolo, fala, meu Deus, Josias, quando observa aquilo ali, diz a Bíblia que Josias faz uma varredura na cidade, desde os altos montes, e vai removendo tudo que é bosque, poste ídolo, removendo tudo, celebra uma festividade, diz o texto bíblico, que desde os tempos dos juízes, nunca houve tal festividade, tal como foi promovida por Josias. Então Josias é alguém que consegue realizar um avivamento, que impacta não somente o setor religioso, mas também o setor econômico, o setor social, o setor civil. Eu acho que isso é, digamos assim, utópico demais para a realidade. É utópico demais para a realidade, mas não é para quem é crente. Então, eu, pela fé, continuo. Eu acredito que haverá um avivamento em nosso país, agora, desde que se busque compreender adequadamente o que é o avivamento. Porque se você achar que avivamento é 500 crentes batizados com o Espírito Santo, lamento informar, mas o que houve foi o mover do Espírito. E glória a Deus que houve o mover do Espírito. Avivamento é outra coisa, tá certo? Então, isso vai começar com a gente, minha gente. Vai começar com a gente. É passinho de formiguinha. É você evangelizando aqui, é você evangelizando lá, é você evangelizando cá. E isso vai minimizando o impacto, vai minimizando o impacto, até que a gente vai ver, então, realidades totalmente convertidas. Amém? Maravilha. Mais alguma? Dá pra gente fazer mais duas, eu acho. Essa aqui é parecida com outras, mas eu acho que ela não foi lida. O que dizer das pregações que só aumenta o ego humano e não exorta, não traz a questão doutrinária? Bom, hermenêutica. Ninguém lê a Bíblia longe de algum lugar. Você vai bater o olho no texto bíblico, acredite em mim, você vai encontrar aquilo que você quer. Um teólogo que eu não gosto dele, Rudolf Bultmann, meio que o Satanás, ele. Considerado um dos principais teólogos do Novo Testamento, mas o camarada era assim, meio do mal. Crente, por um aspecto, mas em termos de interpretação, não acreditava em nada. Mas ele falou uma coisa que é, no mínimo, interessante. Ele diz o seguinte, se um africano lê sobre Jesus, ele vai idealizar um africano negro, um Jesus negro. A Europa, quando leu Jesus, imaginou Jesus sem espinha, sem olheira, barba feita, olhos azuis, cabelo escovado. É assim ou não era? Quadro da sua avó? Era ou não era, gente? Era o quadro da vovó. Tinha o quadro da avó. Moisés abrindo o mar vermelho, a santa ceia do Senhor e o coração de Jesus. Tinha ou não tinha? Poxa, será que só eu aqui sou? Eu tenho 34 anos só, minha gente. Aí me lembro disso. Você que tem 70, maravilha. Não vai se lembrar? Deve se lembrar. Então, a gente bate o olho no texto e condiciona a leitura. Perigoso isso aqui, hein? A gente bate o olho no texto e condiciona a leitura. Então, quando eu condiciono a leitura, eu enxergo o que quero ali agora. E não somente eu enxergo o que quero, mas isso aqui tem poder de persuasão. Se eu não despertar, no caso que eu falo aqui, né? Que eu sou bastante democrático, mas tem muita gente que pega um objeto como esse aqui, tem tanto poder de persuasão, que você vai experimentar duvidar de tudo, menos do que sai daqui. Sim ou não? Em tese, sim. Principalmente os que estão chegando agora, coitado. Coitado não, sejam bem-vindos. Mas que não conhecem um pouco essa realidade. Estou falando para a gente aqui, desculpa falar essa palavra, é cascudo do evangelho, gente. Sabe quando tem manipulação? Gente, sabe ou não sabe quando o pastor ou pregador está fazendo firula? Todo mundo sabe disso. Firuleiro. Sabe o que é firula? É palavrão não, firula é palhaçada.
Então, esse tipo de leitura conduz à narrativa. Então, isso vai surgir o quê? Ego, beleza, autopromoção, esse tipo de coisa, que eu tenho certeza absoluta que não é 1/3 da verdade do Evangelho, tá certo? Vamos lá. Última pergunta. Essa aqui é bastante interessante, eu acho que muitas pessoas pensam assim. Não sei quem fez, mas pergunta interessante. Bem, sabemos que a igreja está sendo atacada e bombardeada, mas biblicamente é uma permissão, pois a Bíblia está se cumprindo para preparar a igreja para o arrebatamento? Essa pergunta eu acho que é difícil. É difícil. É difícil responder, porque se eu disser que tudo está determinado, eu tiro toda a tua participação e tudo que eu falei aqui vai para o lixo. Se eu falar assim, minha gente, não há nada que a gente possa fazer para minimizar ou para consertar a coisa. Ou seja, vai acontecer porque tem que acontecer. Então, não tomem vacina, porque a gente vai morrer mesmo. É determinismo, sim ou não? É. Isso é tipo de discurso que se faça? Não. Mas no fundo, Deus conduz a narrativa, sim ou não? Conduz. Se eu for pensar que Deus conduz a narrativa e por conduzir a narrativa eu não vou fazer nada, eu não vou ser culpado por nada. Então a gente vai ficar fazendo o que aqui? Deitado eternamente em berço esplêndido. Então, ainda que eu sei, e você também sabe, que Deus está coordenando o fim do mundo. Ninguém tem dúvida disso. Eu sei que quanto mais dias nós vivemos, menos dias o mundo vive. Sei disso. Agora, não é por isso que Deus vai isentar a nossa participação, a nossa colaboração para o avivamento, para o cuidado com a criação, para a conversão dos ímpios. Então, mesmo Deus governando a narrativa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha como é que é profundo isso. Profundo demais isso. Então, vamos fazer a nossa parte e deixa que Deus faça a dele. Gente, encerro por aqui. Obrigado a você que permaneceu. Eu comecei a falar que horas ao segundo tempo? 2 horas. 2:10, maravilha. 2:10. Então são 15 horas e 37 minutos. Obrigado pela paciência. Mais uma vez, obrigado, pastor Romildo. Muito obrigado a toda a liderança da Juventude ADM. Muito obrigado. Obrigado a você, Gustavo. Obrigado aos palestrantes. Eu vou me assentar agora para ouvir e ser ministrado pelo pastor Eliseu. Vou buscar o Senhor. Eu vou me inteirar dessa espiritualidade que julgo conhecer e realizar, e a tal ponto de ensinar. Então fica aqui a minha gratidão. E aí eu queria rapidamente anunciar aqui para vocês o meu livro. Eu sou autor de 6 livros. 4 estão esgotados. Um vai ser lançado na semana que vem. E eu só tenho, acho que 30 exemplares desse livro aqui. O livro chama-se Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos Imigrantes Cristãos na Igreja de Jerusalém. Quero deixar claro para você que se você comprar meu livro, você não vai comprar um livro assim de mensagem. Você vai comprar um livro de teologia. É meu universo de fé e de vivência. Então, é um livro que eu tenho certeza, tão certo como Deus existe, que você não tem em nenhuma prateleira e não terá durante um bom tempo em livrarias pentecostais. Eu vou explicar isso aqui em 1 minuto ou mais. Os apóstolos, eles tinham uma política de governo que não era assim, digamos assim, sem críticas. Escute isso aqui. Só 3 grupos estavam autorizados a pregar na igreja de Jerusalém. Olha que politicagem, hein? Olha que politicagem. 3 grupos estavam autorizados a pregar na igreja de Jerusalém: os apóstolos, as testemunhas oculares e a família de Jesus. Não é da família de Jesus? Não prega. Não é apóstolo? Não prega. Não é testemunha ocular? Não prega. Só que você tem uma galera que está chegando agora. Quem está chegando? Barnabé, Silas, Paulo, Marcos, Simão Cirineu, Priscila e Áquila, Andrônico e Júnior. Está chegando uma turma que é só nível Harvard. Essa galera, ninguém teve contato ocular com Jesus. Sabe o que os apóstolos fizeram? Servir as mesas, diaconia, Santa Ceia, batismo, nada contra, fui diácono 8 anos, fazendo todo esse setor. Só que você está segurando uma galera que sabia falar grego, os apóstolos não. Que sabia escrever em outro idioma, os apóstolos não. Que tinham táticas missionárias, os apóstolos não. Que tinham uma perspectiva mais universalista da fé, para poder alcançar os gentios, os apóstolos não. Sabe o que aconteceu? Reprimiram o ministério de Estevão, e depois que Estevão é morto, há um crescimento alarmante do movimento cristão primitivo.
E hoje, se nós somos chamados de cristãos, é por causa desse grupo que aparece uma única vez em Atos capítulo de número 6, mencionados de helenistas. Vocês sabiam que se não fossem os helenistas, nós não seríamos chamados de cristãos, provavelmente seríamos chamados de quê? Isso, muito bem, quem mais? Nazarenos. Talvez essa igreja do Nazareno, ou cristão, eu não seria chamado de cristão, a Nazarena. O Nazareno, por quê? Porque na igreja primitiva não cresceu, não vingou o título cristão, mas com esses homens aqui vingou o título de cristão. Então eu conto aqui a história desses homens que merecem a nossa atenção e são lembrados na igreja de Jerusalém como tendo sido somente os diáconos. E aí eu acho que aqui vai a parte interessante. Se você ler esse livro, o que você vai encontrar nesse livro? Primeiro, o ministério de Estevão, que você não leu ainda. O ministério de Filipe, que você não leu ainda. O ministério de Simão Cirineu, que você não leu ainda. E se você não sabe o que é o espinho na carne de Paulo, eu escrevi um capítulo, o capítulo 6, para explicar o que é o espinho na carne de Paulo. E para não dizer que eu estou sendo sensacionalista, eu sei que essa igreja aqui tem teólogo. Na academia já está resolvido, todo mundo já sabe o que é o espinho na carne de Paulo. Agora eu vou fazer igual a irmã, quer saber? Lê o livro, oh, maravilha! Então, lá fora, R$30, Pix, cartão de crédito, débito, fé, e você vai abençoar a minha vida. Obrigado, Deus abençoe, até a próxima, querendo Deus. Até amanhã, à noite, a gente tem um encontro aqui. Glória a Deus.